só possa abrir a nossa mente, os nossos corações, para que esta escola, para que este ensino seja cristocêntrico, ou seja, todo o nosso aprendizado esteja voltado para a pessoa do nosso Senhor e Salvador. Assim nos prepara, Senhor Deus, para essa jornada, que ela seja, Senhor Deus, primordial em nossas vidas. Que a nossa primeira escolha seja pelo Senhor. Assim nos abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, vamos estar falando o que é. Nós temos aqui, somos 4 aqui, né? Então, certamente, e mais a irmã Wanda, o irmão Edilson, a Beth está conseguindo entrar aqui agora. Então, veja bem, ela está conectando o áudio. Então, a escola bíblica, ela às vezes é muito desprezada nos últimos dias, inclusive por muitas igrejas. Por muitas igrejas. E isto, quando não é desprezado, também traz uma concepção errada do que é uma escola bíblica. Então, nós vamos aprender que a escola bíblica, ela surge no século XVIII, precisamente em 1737, tá? Num movimento chamado Movimento Avivalista, 1937. tá? Evangélico. Isso lá na Inglaterra. Anos mais tarde teve um movimento maior nos Estados Unidos, mas inicialmente nós vamos nos prender desta forma. Então, qual é o objetivo de uma escola bíblica? Não é um desfile de conhecimento, não é um passear do pastor no meio das suas ovelhas, mas tem como objetivo formar uma mentalidade cristã. E é uma mentalidade cristã porque nós precisamos ter ideia o seguinte: por que de uma escola bíblica dominical? Aí eu vou trazer aqui alguns textos para que os irmãos, as irmãs possam estar se alimentando. Mas o título dessa escola bíblica é: Você sabe ouvir a voz de Deus? Você sabe ouvir a voz de Deus? E muitas das vezes nós ficamos décadas e mais décadas numa igreja e nós não aprendemos a ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, mas por quê? Porque você aprendeu a ouvir a voz do pastor. Você aprendeu a ouvir a voz do seu líder, mas você não foi ensinado que você precisa ouvir a voz de Deus. Aí é que é importante. Nós vamos trazer exemplos aqui, vamos trazer entendimentos, né? Então, a pergunta é: por que... Ô Beto, está me ouvindo bem? Amém. Tá bom. Então, veja bem, por que eu devo participar de uma escola bíblica dominical? Vamos lá. Primeiro texto que eu queria trazer para os amados irmãos e irmãs se encontra em Oséias, no capítulo 4. Para vocês terem facilidade de encontrar Oséias, é só observar o Antigo Testamento. Você abre em Salmos, aí passa ali por Provérbios, passa por Eclesiastes, Cantares, você chega em Isaías. Chegou em Isaías, você chega em Jeremias, depois Lamentação de Jeremias, depois Ezequiel, e aí vocês entram em Daniel, que é o último dos grandes profetas, e logo a seguir você vai encontrar o livro de Oséias.
no capítulo 4, versículo 6. Se achar, diz aí para mim, para a gente ganhar tempo. Sim. Sim. Oséias 4, 6. Aonde a palavra de Deus diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha só, aqui falando para o povo de Israel, mas perfeitamente aplicável aos nossos dias. Então, nós chegamos à conclusão lógica que o nosso Deus tem outras palavras bíblicas, mas para ganhar tempo, nós queremos dizer o seguinte: o nosso Deus, ele sente prazer em se dar a conhecer aos seus servos e às suas servas. Então, ele se preocupa de que você tem que servi-lo com entendimento. Tá? Eu não quero nem trazer aqui agora o texto de Romanos capítulo 12, aonde ele nos chama a apresentar o nosso culto racional, ou seja, com entendimento. Qual é o maior entendimento que nós temos? É que Jesus, ele foi à cruz do Calvário e nos comprou, dando-nos uma tão grande salvação. Então, esse é o entendimento. E aí eu volto lá no mesmo livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 6. Olha, Oséias 6, 6. Olha a repreensão que Deus está fazendo. Olha, porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que sacrifício. Então, mais do que você apresentar o seu culto, Deus quer que você o conheça. Amém? Amém. Olha só que coisa maravilhosa. Então, veja bem, a escola bíblica, ela tem como primórdio conhecer o Deus vivo, o Deus criador. Então, eu passei 2 textos para os amados e amadas da importância da escola bíblica e que às vezes nas mensagens elas não conseguem ser tão explicativas. Então veja bem, mas aí vamos lá, a escola bíblica dominical. Então o que é que nós precisamos entender agora? Mateus 22, 29. Vamos lá no Novo Testamento, porque nós estamos no Velho Testamento. Vamos lá no Novo Testamento, Mateus 22, 29. Antes de eu ler o texto, Mateus 22, 29. Antes de eu ler o texto, então, veja bem, é só para nós entendermos uma coisa. Aqui o Senhor Jesus, ele está admoestando, tá? Porque havia uma discussão ali, tá? Entre os mestres da lei, entre os religiosos. E aí vocês vão observar o seguinte, no 29, Jesus, primeiro tem uma pergunta no 28, que diz assim: portanto, na ressurreição, qual dos 7
será a sua mulher, visto que todos a possuíram. Tá? Então veja bem, o Senhor Jesus disse assim, Jesus, porém, respondendo, disse, errais, olha, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Prestar atenção da importância de conhecer a Escritura? Não é para pastor, não, é para todos nós, servos de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E eu até posso concluir, está fora do assunto, mas o Senhor diz assim, porque na ressurreição não casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Não há procriação na eternidade, porque na eternidade nós seremos um número fechado. Amém? Então nós não podemos errar, porque nós precisamos conhecer as Escrituras. Até aqui está indo bem? Estão entendendo? Agora veja bem, vamos mais um texto. Nós estamos estudando o porquê da escola bíblica dominical, tá? Presta bem atenção nisso. Porquê da escola bíblica dominical? Então, nós temos outra mensagem do Senhor Jesus a respeito da escola bíblica dominical. Nós vamos abrir o Evangelho de João, que vem logo após o Evangelho de Lucas. Então eu vou abrir João, no capítulo 5, versículo 39. Olha só, João 5:39. Examinais as Escrituras. Olha, o Senhor Jesus, ele disse, examina as Escrituras. Por quê? Porque nela, a Escritura, você vai encontrar a vida eterna. Quem é a vida eterna? É a nossa pergunta aqui para a Escola Bíblica Dominical. Quem é a vida eterna? O Senhor Jesus, porque ele disse que ele é o caminho, a vida, não é? Ok? Ele é o caminho, a vida e a verdade. Amém. E aí ele continua aqui, e são elas Escrituras que de mim dão testemunho. Então veja bem, olha como é importante. Há uma confusão muito grande, gente. Eu estou aqui agora concluindo essa parte, porque esse ensino ele não vai terminar hoje. Vamos prosseguir. Mas veja bem, por que há essa preocupação de examinar a Escritura? É ir mais profundo na Escritura. Nos vem à mente um texto que nós vamos apresentar aqui rapidamente, não será objeto do estudo, mas para que os irmãos entendam. Esse texto, ele se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. 2, 9. 1 Coríntios 2, 9. Se o pastor não está se enganando, né? Que é importante. Diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, Deus preparou para os que o amam. Agora no 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Então, veja bem, aqui está
a revelação do Evangelho. Aqui está a revelação de Jesus. Aqui está a revelação da vida eterna que seria proporcionado a todos aqueles que se arrependessem, crescem, mas principalmente, qual é o tema da nossa escola bíblica dominical hoje e as próximas? Você sabe ouvir? Então, daqueles que ouviram. Amém? Agora nós vamos entender uma coisa interessante, que eu quero dizer para vocês, que a gente precisa aprender isso daí. Vejam bem. Vou levantar na Bíblia aqui. Então, eu quero colocar para vocês algo interessante. Nós precisamos ter prontidão em ouvir o nosso Deus. Mas às vezes nós não sabemos ouvir. Não fique zangado com o pastor Carlos, não. Não fique zangado. Mas às vezes nós não sabemos ouvir. E às vezes nós estamos tão próximos dele, e sempre ele está próximo de nós. E eu vou citar um exemplo aqui de não saber ouvir a voz de Deus. Vocês conhecem a passagem. A passagem fala do início da vida de um profeta, lembra-se? Que profeta é esse? Profeta Oséias. Profeta Samuel. Samuel. Principalmente ali no capítulo 3 de Samuel. Não precisamos nem abrir, só para a gente ter uma ideia. Um dia Samuel estava deitado e o Senhor, ele disse: Samuel, Samuel. E ele levantou ali rapidamente e correu para perto de Eli e disse assim: eis-me aqui. Ele disse assim: não, eu não te chamei, vai, deita. Ele voltou a deitar, Deus tornou a falar com ele: Samuel, Samuel. É o capítulo 3 de 1 Samuel, tá? Então veja bem, ele volta para Eli novamente. O que é, Senhor? Foi a terceira vez, o sacerdote Eli entendeu que aquilo ali era a voz de Deus. E aí Eli, sacerdote já velho, que vocês conhecem, ele chega para ele e diz assim: olha, isso vem do Senhor. Então, quando você ouvir novamente esse chamado, diz assim: eis-me aqui, Senhor. Olha, até então, nós temos uma tendência de ouvir a voz do homem. Nós temos uma tendência de ouvir a voz do pastor. Mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo nessa última hora. Então, presta bem atenção nisso, tá? Porque o líder, o pastor, não vai nos levar para lugar nenhum. Entretanto, o Espírito Santo está preparando uma noiva para morar na eternidade. Presta bem atenção nisso. A dificuldade da escola bíblica dominical é uma realidade exatamente por causa disso. Nós teremos 40 minutos. Se alguém quiser fazer uma continha aí, 40 minutos dividido por 24 horas, vocês vão ver que o dízimo nosso de 40 minutos não é nem 1%. Então, Deus tem que ocupar a prioridade da nossa vida, porque um dia isso será nos cobrado na eternidade. Então, presta bem atenção nisso. Então, eu volto a Samuel. Então, Samuel, ele se prepara para ouvir, ele coloca os ouvidos espirituais, e aí Deus volta a chamar ele: Samuel, Samuel. E ele diz assim: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz para ele: olha, avisa a Eli que eu vou fazer uma coisa muito ruim em Israel. E Eli recebe aquela notícia e ele simplesmente: seja como Deus assim fizer. Então,
termina em tragédia. Tanto Eli, como seus filhos, como Nora, desembocando no nascimento de seu neto, e que eles colocam o nome dele de Icabô. O que significa Icabô? Foi-se a glória de Deus. Olha, terrível. Tá muito forte. Então, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Veja bem, eu queria trazer um texto para os amados, para nós continuarmos, tá? Que se encontra lá no Novo Testamento, em Tiago 1, 19 e 20, quase no final da Bíblia. Tiago. Passa Hebreus e quase lá no final da Bíblia. Tiago. Quase no final, não é no final, é antes da carta de Pedro, logo depois de Hebreus. Tiago, tá? Capítulo 1, versículo, vamos lá, 19 Tiago. e seguinte. 19. Tiago. Acharam? 19. Conseguiram abrir em Tiago? Ó, capítulo 1, 19, eu vou ler o seguinte também. Pensa bem. Prática da palavra de Deus. Tiago 1, 19. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para irar. Lembra de uma máxima que se diz: uma boca e dois ouvidos. Ouvir mais do que falar. Amém? Eu não vou nem trazer aqui uma mensagem sobre o falar, tá? Por enquanto. Aí diz assim no 20: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós foi enxertada. Por quê? Porque nós fomos enxertadas na videira verdadeira, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra. E aí sim, não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Então presta bem atenção, nós temos que, é fundamental para o cristão aprender a ouvir a voz de Deus. E nesse estudo um pouco mais para frente, no desenvolvimento do estudo, nós vamos aprender respondendo a seguinte pergunta: de que forma Deus fala comigo? De que forma Deus fala com seus filhos? De que forma Deus fala com o mundo? De que forma Deus fala com o ímpio? Isso nós vamos aprender nas próximas escolas dominicais. Por isso que eu digo que nós não vamos ter pressa disso daqui. Precisamos formar o quê? Uma mentalidade cristã. Mentalidade cristã, mentalidade de conhecimento de Deus. Amém? Amém. Então veja bem, agora nós vamos entrar em Mateus, olha a preocupação do Senhor Jesus, em Mateus 13, 9. Em Mateus 13, 9. O que diz Mateus 13, 9? O Senhor Jesus, ele vai falar a respeito, uma mensagem que todos gostam, né? A mensagem do semeador. Eis que o semeador saiu a semear.
E lembra? Aí ele vai semear nos 4 tipos de solo. Prestaram atenção? Então, veja bem. E ele termina, ao falar da terra boa, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: todos têm ouvidos, mas nem todos querem ouvir. Já notou? Por quê? Eu não quero ouvir aquilo que confronta a minha comodidade. Não é verdade? E o Evangelho é confrontar a sua comodidade. O Evangelho é te levar a fazer aquilo que você não queria. Porque a carne, ela sempre vai querer fazer algo. Mas a palavra de Deus, ela mostra de que nós somos passageiros nessa terra. Enquanto você não entender isso, você não vai entender a plenitude da graça de Deus. É breve. A estrada vai ser breve. Pois bem, a importância desta palavra diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Olha só. Esse mesmo Jesus, não esse Jesus homem de dores, sofrido, que foi moído pelas nossas transgressões, esse mesmo Jesus, ele vai ter ali um encontro com o seu apóstolo amado, chamado João, e vai dizer para João: João, escreve as coisas que eu vou te mostrar. Eu sou aquele que foi morto e que agora eu vivo. Eu vivo para todo sempre. E as chaves do céu e do inferno me foram entregues pelo meu Pai. E aí ele começa, olha só, irmãos, olha como é perigoso isso. Eu queria compartilhar isso com vocês. É perigoso. Nós temos ainda alguns minutinhos. Olha só. Abre lá em Apocalipse, a partir do capítulo 2, aonde Jesus ele vai mostrar que ele conhece a igreja. Não adianta fazer coisas ocultas, porque o Senhor conhece a sua igreja. E aí, como nós não vamos trabalhar hoje com Apocalipse, eu só queria que vocês prestassem bem atenção numa coisa. Eu vou citar rapidamente, olha, lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7. Apocalipse 2, 7. O que o Senhor Jesus ele fala com a igreja de Éfeso? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Olha, mais uma vez confirmando. Vamos lá. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando para a igreja de Esmirna. Pois bem, vamos novamente. 2:17. Quem tem ouvidos, ouça. Ele está dizendo à igreja de Pérgamo. Olha a importância de ouvir. E eu continuo. 2:29. Quem tem ouvidos, ouça. Mais uma. Ele está falando à igreja de Tiatira. E no capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça. Ele está dizendo à igreja de Sardo. Vamos lá. 3:13. 3:13. 3, 2 pontinhos, 1, 3. Quem tem ouvidos, ouça. Ele está dizendo à igreja de Laodiceia. Não é isso? Não, mentira. Ele está dizendo à igreja de
Filadélfia. E 3:22. Quem tem ouvidos, ouça. Olha, amém? Está dizendo a igreja de Laodiceia. Mas é para quem tem ouvidos. Amém? A audição é tão importante para Deus que eu quero fechar essa escola bíblica inicialmente dizendo para vocês o seguinte: um texto que nós aprendemos sempre está na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, e nós vamos fazer uma aplicação. Romanos 10, 17, é logo depois de Atos dos Apóstolos. Escola bíblica é lidar com Bíblia. Não deixa de abrir a sua Bíblia. Romanos 10, 17. É o estágio que um dia nós também passamos. E eu leio: de sorte que a fé é pelo falar, e falar pela palavra de Deus, correto? Não. Perceberam? A fé não é por falar. Presta bem atenção nisso. A fé é pelo ouvir. Um dia nós abrimos os nossos ouvidos e a voz do Espírito Santo ecoou dentro da nossa alma. Então, vejam bem, prestaram bem atenção nisso? Nós vamos fechar aqui hoje. No próximo estudo, eu pediria a vocês, façam o possível e o impossível para estar, que nós vamos falar a condição do mundo hoje, dentro desse tema. Um mundo surdo, mudo e cego. E o mundo enganado pela religiosidade. Isso aqui é pior. E enganado pela religiosidade, ele cria religiões. Nós vamos aprender isso no próximo domingo, se Deus assim permitir, se o Senhor Jesus não voltar. Então, presta bem atenção. De sorte. Olha, ainda bem, glória a Deus, que a fé é pelo ouvir. E não era ouvir pela palavra do homem, é isso que eu estou lendo aqui, ó, dentro desse texto. Não é ouvir a palavra do homem, mas sim ouvir a palavra de Deus. Entendemos isso? 17? 10, 17, Romanos 10, 17. Está diferente na Bíblia. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aí no 18 ele ainda diz assim: mas eu digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Que voz deles? A voz dos profetas. Os profetas falam desse momento glorioso. Amém. Num mistério que nós lemos lá em 1 Coríntios 2:9, que estava oculto, mas que chega até nós nos dias de hoje. Glória a Deus. Meus amados, para encerrar, eu espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca no grupo de estudo. Eu pediria aos amados e amadas irmãs que estivessem encarecidamente orando diuturnamente pelos irmãos ali do Rio Grande do Sul, pelos irmãos ali de Santa Catarina e, por que não dizer, pela misericórdia por todo o nosso país. Estamos atravessando tempos difíceis, tempos duros, tempos de escuridão, tempos de trevas, e nós cremos que o Senhor Jesus, ele não tardará. Os sinais estão maduros aí. Então, desejo a todos um ótimo domingo. Deus os abençoe.